Muy buenas tardes. Después de ese almuerzo tan delicioso, vamos a empezar con en portugués se diría sobremesa, ¿no? Para nosotros el postre. Muy bien, vamos con este trabajo maravilloso que hemos tenido en toda esta jornada y vamos a continuar con ese mensaje de luz que nos traen los expositores de este encuentro maravilloso. Continuando con nuestro trabajo, vamos a recibir y darle un muy fuerte aplauso a Charles Kemp, de Francia. Nuestro hermano Kemp nos va a presentar el tema Kardec, su vida en Francia y su obra para el mundo. Charles Kemp, francés, 59 años y está casado, tiene un hijo, es ingeniero de profesión. Su primer contacto con el espiritismo fue en 1986. Dirige el Centro de Estudios Espíritas Léon Denis en Francia, desde su fundación en 1997. Exmiembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional del 2004 al 2016. Exsecretario General del Consejo Espírita Internacional del 2012 a 2016 y responsable de la Coordinadora Europea del 2007 al 2018. Miembro del Movimiento Espírita Francófono desde el 2014, miembro del Comité de Redacción de la Revue Spirit, presidente de la Federación Espírita Francesa e investigador en Historia del Espiritismo y Allan Kardec. En este momento le damos un aplauso y la bienvenida a nuestro hermano. Mesdames et messieurs, bonjour. Eu queria também pedir desculpas porque eu sou francês, eu hablo um pouquinho de português, mas o portunhol está um pouco mais fraco. Então, eu espero que vocês vão poder entender e eu também adaptei a apresentação, colocando mais imagens e que vão substituir as palavras que com certeza vão me faltar um pouquinho para poder expressar tudo o que queria dizer para vocês hoje. Onde que está? Charles. Quitamos la tarima. Sí, súbela. Ahora. Un poquito atrasado. Este botão para ir passando mais. Laser. Bom, vamos no estado. El último botón de cine, más abajo. El botoncillo más bajo. Mas então, eu queria começar com agradecimentos para todos vocês, para todos os trabalhadores destas casas espíritas aqui em Bolívia, pelo acolhimento, assim que se diz, tão fraternal, tanta gentileza, tantos sorrisos, tanta admiração por Allan Kardec, apesar que ele foi francês, não? Ele conseguiu ser muito mais conhecido aqui na América Latina do que na Europa, por el momento, né? Que vai cambiar também, esperamos.
Meu magnetismo não está muito bom. E também para esse exemplo e essa dedicação que vocês estão dando, a qualidade das palestras neste congresso realmente me deu vontade de estar em todas as salas ao mesmo tempo, mas infelizmente como encarnado não podemos fazer isto aún. E vontade também de ayer está dividido em 4, um para cada sala e outro na França, porque ayer a Federação Espírita Francesa comemorou os 150 anos da desencarnação de Allan Kardec com uma cerimônia no cemitério del Père Lachaise e também com uma tarde de apresentações sobre Allan Kardec e sua obra. Ele vai agora, não tem um magnetismo melhor que o meu. Graças. E eu queria advertir vocês, tomem cuidado, por favor, porque eu peguei um vírus e foi em 2004, quando organizamos o 4º Congresso Espírita Mundial em França, e em comemoração do bicentenário do nascimento de Allan Kardec, e o vírus me foi dado por este homem que vocês veem aqui ao lado de mim, chamado Eduardo Carvalho Monteiro. Depois do congresso, antes do congresso eu já tinha contatos com ele. Depois do congresso fui a tour com ele, acompanhando-lo, porque ele estava pesquisando a história de Leon Denis. E foi allá que eu vi como, em pouco tempo, se consegue encontrar tantas coisas, se pude ver tantas coisas sobre Leon Denis. E ele estava realmente muito dedicado. Vocês podem ver aqui esta foto tirada em El Jardín de la Prévent-Douai, na cidade de Tours, onde Leon Denis morava, né? E que ele com certeza visitava muitas vezes enquanto eu estava lá. Então, este congresso está comemorando os 150 anos da desencarnação de Allan Kardec, né? 31 de março de 1869. Vocês podem ver à esquerda uma foto, uma gravura que foi hecha na primeira comemoração, que foi o 31 de março de 1870. Como foi dito ayer, ele foi primeiro sepultado no cemitério de Montmartre e depois, no ano seguinte, se construiu o dolmen e seu corpo foi transferido para o cemitério del Père Lachaise. Podem ver também à direita que é como o túmulo é hoje. É o túmulo mais visitado do cemitério de Père Lachaise, provavelmente de Paris, e também o mais florido. Todos os dias tem que remover as flores, porque senão não se vê mais o túmulo. Continuando, havia comemorações a partir de 1870 todos os anos, hasta que vocês podem ver aqui uma gravura da comemoração do 25 anos da desencarnação no século passado. E hoje, a Federação Espírita Francesa que falei solamente tem 2 anos, pois hoje já é a segunda vez que comemoramos novamente este aniversário no cemitério, retomando assim os costumes de fazer estas comemorações. Infelizmente eu não pude estar lá, mas nosso irmão Jean-Paul Evrard estava allá também, substituindo-me, em companhia dos outros companheiros espíritas na França. Então vamos falar um pouquinho de Allan Kardec. E falando de Allan Kardec, ele nasceu el 3 de outubro de 1804. Vocês podem ver à direita a certidumbre, certificado de nascimento,
de Allan Kardec, que estão hoje todos os arquivos e muitos dos documentos que vou mostrar aqui sobre o Estado Civil já estão na internet. Qualquer um de vocês pode ir lá e sacar o mesmo documento para certificar que realmente são autênticos. E em 2005 nós comemoramos os 200 anos do nascimento, e graças também ao trabalho de nosso irmão Paulo Peixoto de Niterói, houve uma parceria entre Niterói e a cidade de Lyon, né, ligada a este episódio contado pelo espírito de Humberto de Campos, aquele incêndio do circo em Niterói, que foram aqueles que incendiaram os primeiros cristãos em Lyon. E fizeram então este medalhão, e a prefeitura de Lyon colocou este monumento em forma de Menhir, simbolizando o nascimento para os gauleses. E é o segundo monumento depois da tumba de Allan Kardec em Père Lachaise, em Paris, comemorando Allan Kardec na França. Então, muitas graças, Paulo, para isto. E estaremos comemorando também isto no mês que vem, lunes, em Niterói, Rio de Janeiro, falando sobre este caso. Então, o jovem Hippolyte Léon Denis Larrivaille nasceu em Lyon, mas, como ele mesmo escreve, nunca morou em Lyon. Ele nasceu em uma casa que era um estabelecimento de banhos termais, com águas minerais, e uma das propriedades deste estabelecimento era ajudar as mulheres que tinham dificuldades a ter filhos. Isto é porque ele nasceu em Lyon, em este local. No certificado também está escrito que residiam em uma outra cidade, Bourg-en-Bresse, que vocês podem ver aqui. Aqui está Lyon, aqui está Bourg-en-Bresse e aqui está Ginebra, para ter uma ideia, está mais ou menos na mesma região. E aqui está Yverdon, também não muito lejos de Bourg-en-Bresse, onde ele morava. E estava escrito também no certificado que o padre estava atualmente em Paris. Veremos mais tarde porque ele trabalhava como juiz militar no Exército dos Alpes, que era comandado no século XVIII por um general que se chamava Napoleão. E como Napoleão foi coronado, como foi dito em las palestras anteriores, alguns meses antes do nascimento, ele chamou as pessoas de confiança para compor os oficiais do governo que ele fez na época. Esta é provavelmente a razão pela qual o padre estava em Paris. Eu também não consigo mais voltar. Pode voltar? Mais uma? Eu queria também aqui aproveitar para homenagear a um irmão muito caro para muitos de nós outros, que é Nestor Mazzotti, que pode ver aqui agora. Haciendo el discurso de inauguración junto a las autoridades de la ciudad de Lyon en aquella data. Vamos ver se agora consigo passar. Então, aqui temos algumas informações sobre a genealogia que compilamos alguns anos atrás com a ajuda de nossa irmã Jussara. Jussara, e hoje já temos que atualizar, porque todos os dias, quase todas as semanas, todos os meses se descobre alguma coisa. Na semana passada descobrimos que Kardec, além de os dois irmãos que ele tinha, um irmão mais velho dele e uma irmã também mais velha do que ele, que nasceram no século XVIII, mas que infelizmente morreram muito jovem, antes que ele nascesse. Também nasceu uma irmã mais jovem, chamada Isaura Rivaille. E este foi descoberto na semana passada. Então, temos já que complementar. E temos também que complementar a respeito do padre, né, Jean-Baptiste Antoine Rivaille,
que está escrito que desapareceu na guerra na Espanha em 1807, naqueles momentos, mas na realidade não, se descobriu também no mês passado que ele desencarnou com 75 anos em uma cidade na França que se chama Périgueux. E esse desaparecimento não foi uma invenção. Temos documentos judiciais de notoriedade dizendo que ele tinha desaparecido há mais de 25 anos, no ano que Kardec casou. Então, por que foi que houve? O líder da pesquisa necessita acionar, trabalhar para tentarmos ver o que se passou aí e tentar averiguar a história verdadeira. Publicamos também um artigo na revista Reformador e também, pode baixar por favor, próximo, pronto, na Revue Spirit, que é essa mesma que Kardec começou em 1858, que hoje é propriedade do Conselho Espírita Internacional e que está sendo realizada em língua francesa pelo Movimento Espírita Francófono, dirigido por nosso irmão Jean-Paul Livrard, na qual também eu participo. Fizemos um artigo detalhado sobre os parentes de Allan Kardec e também houve uma publicação na revista Reformador da Federação Brasileira, que vocês podem ver lá e sacar também pela internet se querem aprofundar as coisas. Aqui, neste próximo, vocês têm o que foi descoberto na semana passada, que é a certidão de nascimento da irmã mais jovem de Kardec, Isaure Rivail, que nasceu também em Lyon, na casa do Dr. ¿cómo es el nombre? Rodamel, que é o mesmo doutor que assistiu a madre dele quando nasceu Hippolyte Léon Denis Rivail. Continuando, vocês têm aqui o documento de notoriedade judicial dizendo que o padre tinha desaparecido há mais de 25 anos, em 1832, provavelmente morreu em Espanha. E no slide seguinte vocês podem ver, pronto, que na realidade ele morreu em Périgueux em 1834 aos 75 anos. Então também temos que averiguar o que se passou. Continuando, foi solicitado de colocar também um contexto histórico um pouco na França. Muitos irmãos fizeram isto muito brilhantemente nesses dias, por isso que só faço um pequeno resumo. A Revolução Francesa foi em 1789, né? E nos 80 anos seguintes houve 7 regimes políticos diferentes. Somente para vocês verem como a coisa foi muito instável em todo aquele siglo. Então houve Napoleão que se coronou imperador dos franceses em 1804. Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu logo depois. Depois houve em 1814 a derrota dos exércitos napoleônicos. Depois a restauração. Volta das monarquias pós-revolucionária. Depois houve a segunda Revolução Francesa, com a vinda de Luís Filipe I. Depois, terceira Revolução Francesa em 1848, a Segunda República, e muitas pessoas tinham que se exilar da França, por exemplo, Victor Hugo, ou também se diz, mas isso ainda falta comprovar aqui na América Latina, no Brasil, Le Marie também teve que se exilar no Brasil, aparentemente. Depois, em 1851, houve outro golpe de Estado. Em 1852, o Segundo Império, que foi de Napoleão III, né, imperador dos franceses, até 1870, que é a Terceira República, ou seja, um ano depois da desencarnação de Allan Kardec. E o que não mencionei aqui é que em 1869, o ano que Kardec desencarnou, houve a guerra contra a Prússia e os prussianos estavam quase invadindo Paris, inclusive com muitos heridos, muitos mortos.
e inclusive a queima dos Estados Civis de Paris. Isso não é bueno para um pesquisador porque dificulta muito as pesquisas, mas temos que fazer com o que temos. Então, vocês veem que no período que Allan Kardec estava em Paris, houve vários câmbios de regimes. Continuando, vocês podem ver aqui, como também foi dito e mostrado, e eu aqui estou trazendo os documentos. Em fevereiro de 1823, tinha 18 anos, já anunciou que ia publicar um livro de aritmética, né? Hippolyte Léon de Desarrivaille, Rue de la Harre, discípulos de Pestalozzi, né? Em dezembro, este livro entrou no Jornal de los Livros Impressos de la Francia, e aqui vocês podem ver novamente a capa desta obra, que também pode fazer download do website da Biblioteca Nacional de França, se vocês querem ler esta obra que já está disponível. Seguinte, mostramos aqui que no ano seguinte, 1825, ele também publicou neste mesmo jornal um folheto, né, que anunciou a fundação de uma escola de primeiro grau, né, dirigido por, aqui está um erro, né, H.L.D. Rivail, que era somente uma hoja, né, anunciando que em França o ano escolar começa em setembro, né, anunciando esta escola. Esta escola depois funcionou de 1825 a 1831 em este endereço que vocês podem ver aqui, que era 65 Rue de Vaugirard. Podem ver também aqui, como foi falado por nosso querido irmão Daniel ayer pela manhã, essa lei Guizot, que foi promulgada em 1833, que foi muito boa, porque ela dava liberdade de ensino, né, na França. Então, ele já tinha começado, mas essa lei facilitou o trabalho dele. Continuou, então, em 1831, se mudou deste endereço para este endereço, que é mais conhecido, 35 Rue du Sèvres. Depois, em 1841, ele teve que deixar este local, provavelmente por motivos financeiros, né? Que ele, na história, que o tio dele perdeu muito dinheiro em jogos, coisas assim, que também temos ainda que achar os documentos para comprovar tudo isso. E ele se mudou, então, em este outro endereço, que é Rue de Tiquetonne. E ele, na realidade, o Instituto cerrou a 1841 por causa desses problemas financeiros. E quando se olha como se chama? O livro chamado Botin, que tinha todos os endereços, todas as direções em Paris, se pode ver que neste 35 Rue de Sèvres era uma instituição, mas o dirigente já não era mais Rivail, era outra pessoa. E então esse período aqui é mais complicado, nós temos poucas informações, mas como vocês vão ver depois, estamos encontrando agora. E ele tinha de 1844 até 1850, e neste endereço aqui, esta direção aqui, de 18 Rue de Montconseil, uma pensão para chicas jovens, porque vocês sabem que na época a educação era para os meninos, não para os chicos, não para as chicas. E ele com a Amélie fizeram uma pensão onde também deram ensino às chicas. E em 1850 foi promulgada essa lei Fallou. Vocês recordam da Revolução, da volta de Napoleão III, e ele foi muito influenciado pelas igrejas tradicionais, e essa lei Fallou é muito complicada, porque ela oficializa a influência religiosa na educação. Então, para ele foi muito difícil poder viver, assim, seguir uma educação laica, né, com laicidade, em este ambiente, e foi aí que temos também os 5 últimos anos antes da codificação,
são bastante complicados. Vamos também tentar ler o que aconteceu allá. Então, slide seguinte. Pronto. E temos aqui, nas biografias também se habla que ele foi membro de várias sociedades científicas, né? Sociétés savantes em francês. Mas nunca se encontrou comprovação disso. Aqui vocês podem ver a primeira, né? Société d'émulation de l'agriculture, que funcionava na cidade de Bourg-en-Bresse, se recuerdam, onde ele viveu quando estava jovem, e onde reconheceu Hippolyte Léon de Desarrivaille como membro correspondente. Aqui também tem muita pesquisa a Sierre, porque vocês veem aqui uma assinatura que se chama Thomas Ribot. Este Thomas Ribot era maçom, bem conhecido, e ele era padrinho do casamento dos padres de Kardec. Significa que ou a madre, né, ou o abuelo materno, né, que era Benoît-Marie Duhamel, que foi guilhotinado depois da Revolução Francesa, em 1793, ou o padre de Kardec provavelmente era maçom, porque conheciam bem esse Thomas Ribot. Mas isso não é uma prova que Hippolyte era maçom. Ele era membro correspondente de uma sociedade maçônica. Ele não foi iniciado. Né? E aqui também temos que fazer pesquisas para tentar averiguar qual foi a atuação dele nesta sociedade, que ainda existe hoje. Outra, 1825 também, Société d'encouragement pour l'industrie nationale, sociedade para encorajar a indústria nacional, que estava em Paris, que também reconheceu ele como membro desta sociedade. Em 1825 ele tinha 21 anos. 1828, isto era, pode passar, isto já foi falado, ele escreveu esse plano para melhorar a educação pública na França, muito conhecido, muitos comentários positivos na época sobre isso. E eu queria abrir aqui uma pequena parêntese. Eu fui contactado há uns 4, 5 meses atrás por uns pesquisadores históricos, científicos, que queriam fazer uma pesquisa sobre Allan Kardec. Mas eles vinham sempre com perguntas. Por exemplo, disseram que não é verdade, que Henri Sauce mentiu, que Hippolyte nunca estudou em Verdun. Não? Aí pensei, quem são esses pesquisadores? Depois descobri que pertencem a uma religião tradicional, né, católica, e que as pesquisas deles eram para talvez não falar muito bem do codificador, não? Então nós temos esse dever, essa obrigação de defender, porque quando eles escreviam coisas erradas, eu contactei eles, vocês são pesquisadores históricos científicos, aqui está o documento que desmente o que escrevi. E até agora, bom, estou conseguindo manter, mas vamos ver qual será o resultado disso. Também já disse a eles que uma crítica assim de Hippolyte Léon de Desarrivaille, em realidade, como já ocorreu com o Auto da Fé que vimos há pouco, não? Vai fazer mais propaganda, não? Sobre ele, e as pessoas vão querer ver quem foi. Mas eu lanço aqui também um apelo para nossas irmãs da Suíça, também vejo elas, sim, bem escondidinha. Nós temos que ir a Verdun, viu, Gorete, para encontrar os documentos e as provas que o jovem Hippolyte Léon de Desarrivaille estudou lá, ok? Então, sim, aqui vocês veem também, 1829, Société Grammaticale de Paris, comprovando que ele realmente era muito reconhecido como pedagogo em la gramática. É o seguinte, podem ver aqui, Sociedade Francesa, 1831, de Estatística Universal. A aritmética eram os primeiros passos da estatística e ele participou de uma sociedade científica neste ramo. Cada vez vocês veem aqui o documento. Peço desculpas porque às vezes as imagens têm que... Eu tive acesso muito rápido a alguns desses documentos e eu fiz o que pude,
E tenho agora que entrar lá para tomar imagens de melhor qualidade. Mas já dá para ver e ler e não deixa sombra de dúvida. Continuando, ele também falava alemão, né, que ele tinha muitos colegas alemães em Yverdon e traduziu Telebac de Fénelon em alemão. Esta obra já está aqui disponível para download para quem está interessado. É neste website que vocês vão ver várias vezes, que é a Enciclopédia Espírita, uma obra do movimento espírita francófono, onde tem as revistas do Espiritismo, Revista Científica e Moral do Espiritismo, Revista Spirit, tudo o que encontramos, colocamos de livre de direito, colocamos allá à disposição de todos. Inclusive, este livro temos já escaneando e já está lá. Continuando, 1831 a 1, Société d'Éducation Nationale, ou seja, era uma sociedade de pedagogos, não? que ele pertencia, porque já estava muito conhecido, né, por el trabalho que ele fez no Instituto Rivai. Continuando, 1831. Vocês sabem que em 1832 ele se casou com Amélie, pois tivemos a suerte imensa de encontrar a primeira carta que ele escreveu para sua namorada, né? Que é Amélie, né? Que é de agosto de 1831. Fizemos um pequeno artigo, você pode ver aqui as cartas, e foi também um artigo na revista Cultura Espírita de nossa querida irmã Nádia, né, do Rio de Janeiro, com todos os detalhes das transcrições e traduções ao português dessas cartas. E estas cartas são realmente muito fortes, porque ele escreve na carta que solamente tinha visto Amélie uma vez. E quando ele escreve, e eu vi você uma vez e foi suficiente para que eu pudesse ter certeza que tudo que me han dito sobre você é verdade. Você vê que espírito deste calibre, né, não vacila. Não? Era ele, né? E isto também já, a carta original e a transcrição já estão também na Enciclopédia Espírita, aquele website que eu indiquei para vocês. Continuando, então, 9 de fevereiro de 1832, houve o matrimônio, né, com Amélie, e vocês veem aqui o documento que também conseguimos, a certidão original, né, porque, recordam, esta, em Estado Civil em Paris, foi queimado em 1870, quando houve a Comuna em Paris. E conseguimos encontrar o documento completo. E é nesse documento que se habla que o padre estava desaparecido. Continuando também, na mesma época, encontramos aqui o certificado que dispensou, que deu licença do serviço militar. Porque na época o serviço militar na França era de 6 ou 7 anos. E ele, como era o único filho na casa, e que ele tinha um estabelecimento de ensino, ele conseguiu que fosse reduzido a um período que eu não sei exatamente, mas mais ou menos de 1 ano. E nós temos também encontrado este documento que comprova isso, e que, por sinal aqui, indica que ele tinha 1,69 m, que ele tinha a cor dos olhos, do cabelo, do rosto, a descrição de ele nesta época. Continuando, outra instituição científica, o Instituto Histórico, vocês veem, estatística, educação, né? Gramática, agora história. Ele realmente era de vários ramos, né, do conhecimento na época. Podem ver aqui, M. Rivai, chefe da instituição. Continuando, Société de Sciences Naturelles de France, Ciências Naturais. Né? Continuando, Instituto de Línguas, 1838. Né? Vai ver, e ainda vai ter algumas a seguir. Essas são as provas que do que os Henri Sauce escreveu. Essa é a verdade. Continuando,
Magnetismo. Se habla também muito que Rivais, e ele mesmo diz que ele se interessou, estudou o magnetismo antes de se interessar ao espiritismo, antes de presenciar o fenômeno em 1855. E nós encontramos esta carta, também escrita por ele, de 1841, onde ele escreve claramente que ele ia consultar uma sonâmbula chamada Mariette, e Amélie estava na casa do padre dela, em Château du Loir, a 150 km de Paris, com uma menina, que vou falar mais tarde, uma chica, e que estava doente. Enferma. Então Kardec escreve na carta, corta um pedacinho do cabelo, me envia na carta que eu vou consultar essa sonâmbula para saber o que fazer. Interessante, não é? E hoje que nós chamamos de psicometria, né? Na época, se sabe que o magnetismo tinha os magnetismos dos magnetistas espiritualistas e tinha também os materialistas, né? Então não sabemos qual parte Hipólito onde Rivais pertencia, mas de qualquer maneira era claramente já uma manifestação de psicometria, como chamamos hoje, não? Continuando, Sociedade de Frenologia de Paris, né? Que ele habla escrevia um pouco da frenologia em La Revue Spirit. Aqui também ela prova que ele pertencia a esta sociedade em 1843. Continuando, quem é que me indica o tempo? Tranquilo. Você me diz 15, 5, 10, 5? 10 e 5. 10 agora? Ok. Está tranquilo o horário. Ok, vamos lá. E eu falei de uma pequena chica. E em várias cartas ele escrevia para Amélie a pequena Louise. Aí eu pensei, como a madre dele chamava Jean-Louise Duhamel, ele deve falar assim, escrever assim da madre. Mas depois eu vejo, ela aprendeu a escrever, aprendeu a calcular, ela fica brincando no galinheiro da casa de campo do padre. Estranho, não? Talvez a madre tinha um ABC, alguma coisa assim. Até que eu descobri esta carta do padre de Amélie para Amélie, lamentando da desencarnação desta chica tão jovem, etc. Aí, mais um rúmulo de pesquisa, não? Quem era, será que foi filha deles? E não encontramos nenhuma Louise Rivais, porque se sabe mais ou menos quando morreu, né? Quando desencarnou. E eu descobri duas possíveis Louise pequenas que poderiam ser, mas aí ainda precisa ver qual das duas é, não? E era provavelmente uma filha adotiva que eles adotaram e educaram e criaram, não? Na época. Também uma coisa que... Vocês já viram isso em uma biografia? Não. Nunca vi. Essas pesquisas, buscais e achareis, não? Continuando. Ela morreu jovem, mas na época era comum, como podem ver aqui, a mortalidade em Paris, né? Era 200 crianças que morriam antes da idade de um ano. Né? A mortalidade infantil na época era muito alta, mesmo em Paris. Continuando, mais uma sociedade para a instrução elementar, né? Sociedade de professores que ele pertencia, que ele inclusive fundou esta em 1847. Então, o seguinte, a Lua falou, já falei um pouquinho, falou também muito bem nosso irmão Daniel Gomes Montalegre hoje pela manhã sobre os detalhes dessa lei. E então ele tinha realmente muitos problemas para a sustentação da família, inclusive da hija, como falamos, não? E na época se vê que ele foi professor de matemática, dando aulas particulares, ele revisou e editou seus livros pedagógicos. Podem ver que vários dos livros foram reeditados nesta época. Por quê? Porque ele só estava lutando, né, para o mantenimento da família. A vida dele nunca foi fácil, né? E como vários de vocês falaram, foi uma luta constante, mesmo neste período
antes da codificação, né? Porque esses espíritos eles realmente se reforçam, né? Pelas lutas. E por isso que nós também não devemos recuar diante das lutas. E tive que buscar outros fontes de renda. E aí vimos que em 1853 ele depositou um patente para um sifão portátil móvel. Porque na época em Paris já tinha os esgotos, né? Só que se descobriam os outros problemas, né? Que os odores do esgoto subiam, e ele inventou alguma coisa para tentar resolver este problema, né? E esse também é pouco conhecido, mas também foi publicado na revista, né, Cultura Espírita de nossa irmã Nádia. Continuando, em 1853 também se há indicação clara e confirmação agora em cartas que ele atuava em teatros, não se sabe ainda o que ele fazia ali, contabilidade ou coisas semelhantes. E em 1855, eu faz muito tempo que estou procurando quando é que a madre dele morreu. Ainda não consegui encontrar, infelizmente. Mas procurando, eu encontrei o tio. Esse famoso tio que estava jogando, que perdeu dinheiro, que em outras cartas se fala que ele foi enganado por mulheres, e umas histórias bem complicadas com ele, pois ele morreu aos 81 anos, já na 8 de Martyrs, em Paris. Ou seja, Kardec e Amélie, apesar de tudo que esse tio fez com eles, ficaram com ele, ajudaram ele, cuidaram dele até a morte. Mais bonito? Que lindo. Pronto. E vocês veem, em 1855 já tinha visto o senhor Roustan, o senhor Carlotti, estamos bem nesta época. Bom, isto é para dar a vocês as indicações sobre quem era o contexto da época. Eu vou falar agora, em 5 minutos que me restam, da obra. Então, esses livros são muito bem feitos. As informações allá estão provindo de fontes confiáveis. Nós vimos também nossa irmã Simone, hoje, né, que fez essa palestra magnífica. Também me certifiquei que os documentos que ela apresenta são autênticos. Não há, é muito bem feito. Esse outro livro também, de um outro irmão, Paulo Henrique Figueiredo, também apresenta muitos elementos novos e autênticos. Continuando, a obra, 162 anos do Livro dos Espíritos, vamos continuar. Vocês viram também estes livros. Em francês nós temos a suerte que já é de domínio público, então todas as obras de Kardec podem baixar aqui, e o movimento francófono está também, como foi o desejo de nossa irmã Jussara, nós imprimimos eles a preços muito baixos. Na Europa vendemos por 7,50 €, é livro, com bonito, com tamanho e tudo, e desde que fizemos isso estamos vendendo muitos. Então vocês veem que nós temos que investir na difusão. Continuando, outra homenagem aqui a nosso irmão Nestor, que conseguiu fazer que muitos desses livros fossem traduzidos em muitas outras línguas. Em espanhol você já tem desde Com a Vida, como vimos, não? Mas se realmente queremos que o Espiritismo avance no mundo, como é que se pode fazer se não há o livro na língua nativa das pessoas? É impossível. Vimos agora que tem o livro em chinês, não? Vocês veem que progride, né, aos pouquitos. E isso realmente é uma missão fundamental do Conselho Espírita Internacional, que realmente tem que ser intensificada. Nestor sempre falava de uma comunicação de um espírito que dizia: muita gente no mundo já estão listos para receber, acolher a doutrina espírita, mas a doutrina espírita aún não chega até eles. Continuando, Estatísticas do Espiritismo. Este foi escrito por Kardec ele mesmo, né? Sua obra para o mundo. Vocês podem ver que já se contava em milhões o número de los espíritas na Europa e nos Estados Unidos. Continuando.
A difusão, aqui estou mostrando também que se falou muito de Colavida, falou também de Amália Domingos Soler. Aqui estou mostrando Teles de Menezes, que foi a primeira revista espírita em português, Bezerra de Menezes, o Congresso de Barcelona, 1888, e uma foto deste congresso. Continue. Aqui vocês têm a lista de todos os congressos espíritas internacionais que eu consegui juntar. Tiene Barcelona, depois Paris, né? Hasta a atualidade, né? Onde vocês podem ver os primeiros congressos del SEI, e aproveitando aqui também o chamado para revermos em 2019, em outubro deste ano, em México. E nós conseguimos as actas de vários desses congressos. Também download aqui, alguns estão com trilingue, francês, inglês e espanhol. Vão lá ver e vocês poderão verificar. Continuando, sua obra para o mundo, quero falar aqui também de apóstolos que sempre foram fiéis, que lutaram constantemente por a doutrina e pela fidelidade a Allan Kardec. Agradeço aqui muito as várias referências que foram feitas sobre Leon Denis, seja lá do nosso irmão Gustavo, seja de Eduardo Nani Ayer, seja lá de Javier também de Chile. Muito obrigado, porque ele foi realmente um grande apóstolo. E, né, por acaso, Gustavo, eu peguei a mesma foto que você, mas eu não tinha visto a sua apresentação, não? Mas deve ter sido transmissão de pensamento ou algo semelhante. Seguinte, outro fiel é Gabriel Dolan, como também foi falado aqui por Gustavo também, né? E Dolan, ele sempre muito fortemente defendia a doutrina espírita. Alguém atacava, ele defendia, ele não ficava omisso. Quando chegou Roustan em 1882, com os desvios induzidos pelo Le Marie, ele foi firmemente, escreveu vários artigos mostrando com argumentos claros onde que a obra de Roustan não condiz com a obra de Kardec, dizendo claramente é um ou outro. E hoje na França, as obras de Roustan nunca foram reeditadas e é muito difícil encontrá-las. E enquanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, são milhares e milhares de exemplares. Então, a voz pública, a Vox Populi, falou, não? Continuando, também grandes missionários no Brasil, que foi o querido Chico Xavier, tudo inspirado também em Kardec, né? E muito fiel. E nosso próximo também, Divaldo Pereira Franco, essa obra assistencial que foi mostrada também pelo nosso irmão Messias Ayer, e que é realmente exemplos da colocação em prática desta doutrina consoladora que Allan Kardec conseguiu codificar com a ajuda dos espíritos superiores. Nossa irmã Elza Rossi disse um levantamento do número de grupos espíritas hoje no mundo. Podem ver, 17.162. E são 57 países. Em Cuba, ela se hacía a mesma coisa, solamente tinha 53 países. Mostra que está progredindo. É claro que dos 17.000, tem 14.800 solamente em Brasil, mas existem vários milhares de outros centros nos outros países, não? Então, não há razão objetiva que nos outros países, inclusive na França, Colômbia, aqui em Bolívia, não haja o mesmo percentual da população espírita como em Brasil. Os simpatizantes espíritas hoje são dezenas de milhões, 30 milhões, 40 milhões, enquanto, por exemplo, os israelitas, judeus, solamente são 25. Sem querer falar mal dos judeus, que são irmãos, mas nós realmente vemos aqui a progressão do movimento, desta obra de Kardec, que pouco a pouco está tocando a população no mundo. Continuando, vocês veem aqui a lista dos 57 países. Continuando, eu chego às conclusões. Missão dos Espíritas, Evangelho, capítulo 20, item 4. Tinha uma mensagem de Erasto, e onde ele falou que muitos
dentro del movimento espírita se enganaram. E Kardec perguntou: se muitos de los llamados ao espiritismo se han estacionado, como conhecermos a los que estão en el buen camino? Respuesta: los reconoceréis en los principios de verdadera calidad que profesarán y practicarán. Los reconoceréis en el número de afligidos que habrán consolado. Los reconoceréis en su amor hacia el próximo, por su abnegación, por su desinterés personal. Los reconoceréis, en fin, en el triunfo de sus principios, porque Dios quiere el triunfo de su ley. Los que siguen su ley son sus elegidos, y Él les dará la victoria. Pero destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley y hacen de ella su comodín para satisfazer su vanidade e sua ambição. Isso aqui realmente lança grande apelo ao desinteresse pessoal, ao desinteresse material absoluto, a humildade. Os dirigentes espíritas têm essa obrigação de colocar isso em prática. E o orgulho, o ego, esses problemas, aún hoje estão destruindo o movimento espírita. Destruíram com Le Marie, como vocês já viram, não? Destruíram com outros depois dele, ainda estão destruindo hoje. Quando é que nós vamos acabar com isso? Realmente é um ponto fundamental que nós temos que ter sempre na cabeça, principalmente como dirigentes de grupos ou dirigentes espíritas, porque um dia tendremos que em frente a nossa própria consciência prestar as contas, não? E o melhor exemplo que foi dado nisso não é nem de Kardec, é no Evangelho, né? Quando Jesus falou: el que quisiera ser o primeiro entre vosotros será vuestro servidor. O papel do dirigente do grupo é servir as pessoas que vêm ao grupo. O papel de uma federativa é servir a los grupos. E o papel do SEI é servir a las federativas. Não é impor, dictar, dizer: você tem que seguir este manual, esta regra, e não podem cambiar uma vírgula de isto. Isto não é correto, isto não é condizente com o Evangelho. Temos também isto bem na cabeça. Continuando, o Espiritismo nos disse: fora do Espiritismo não há salvação, sino com Cristo, fora da caridade não há salvação. Princípio da união, da tolerância, que congrega os homens em sentimento comum de irmandade, em lugar de dividir-los em sectas inimigas. Com este outro princípio, solo é inquebrantável a fé que pode mirar a razão cara a cara em todas as épocas da humanidade, destrui o império da fé cega que aniquila a razão, da obediência passiva que pasma, emancipa a inteligência do homem e eleva sua moral. Terminando esta imagem, que Jussara nos falou, e vemos aqui o trabalhador que lutou a vida toda, inclusive durante o período que ele estava fazendo a codificação, como foi bem explicado por Jussara também hoje pela manhã. E de vez em quando nós temos essas satisfações, esses consolos, porque os buenos espíritas sempre estarão conosco, mesmo que eles nunca vão nos isentar das lutas que temos que levar adelante. Muito obrigado, muitas graças, Kardec. Muitas graças a vocês. Amigos, llega la hora de poder premiar a nuestro disertante y vamos a llamar a Flavio Silva.
para que pueda hacer la entrega del recuerdo de este encuentro maravilloso a nuestro hermano Charles Kemp.